Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 25 a seguir. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar a fama de Jesus, vendo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentia no corpo estar curada do seu mal. Jesus reconheceu imediatamente que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E a mulher, atemorizada e trêmula, côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bendito seja o Senhor, glória a Deus, graças a Deus. Eu sempre tenho dito para os irmãos duas coisas. A primeira é que tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia traz consigo algum ensinamento para a nossa vida. Normalmente a gente diz que nós temos que ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E de fato nós devemos ler a Bíblia. Porém, para além de lermos a Bíblia, irmãos, nós devemos meditar sobre a Bíblia, naquilo que está escrito, no intuito de tentarmos, ao lermos os textos que nos são apresentados ou revelados pelas Escrituras, nós conseguirmos extrair deles algum ensinamento que possa ser proveitoso para a nossa vida diária. Porque se nós tão somente lermos a Bíblia como lemos algum outro livro comum, sem meditar na busca de tentar discernir o que Deus quer nos transmitir a partir daquele texto que revelado está, ela não vai produzir a edificação que deve produzir na vida daqueles que olham para a palavra de Deus no intuito de buscar essa edificação. Dito isso, nós devemos buscar sempre, ao lermos os textos que a Bíblia nos revela, meditar sobre o texto, a fim de compreendermos o que o Senhor deseja transmitir através daquele texto. Como o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, em Romanos 15:4, ele diz que toda a Bíblia é sagrada, tudo aquilo que outrora foi escrito, que escrito está, escrito foi com um propósito. E o propósito de Deus, à medida em que tem deixado registrado aquilo que encontramos na Bíblia, é justamente este: para que a Bíblia venha nortear os nossos passos, para que, em olhando para a palavra de Deus, nós venhamos compreender a vontade de Deus, venhamos entender o plano de Deus, o propósito de Deus, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, quando seres humanos, na nossa individualidade, e que o Senhor espera da igreja na coletividade. Quando nós fazemos isso, nós conhecemos a vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós temos de fato e de verdade a opção de fazermos uso do livre-arbítrio que Deus nos concede. Porque nós só podemos fazer uso do livre-arbítrio à medida em que nós conhecemos a vontade de Deus. Quando eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é esta, eu tenho a possibilidade de entrar pelo caminho que o Senhor me aponta como sendo-lhe o caminho aprazível, ou então seguir pelos caminhos que o meu coração me conduz. Mas à medida em que nós compreendemos, entendemos a palavra do Senhor, nós temos essa capacidade de escolha. E quando assim fazemos e decidimos seguir pelo caminho que o Senhor nos aponta como sendo o caminho que Ele tem traçado para a nossa vida, este caminho vai nos levar aonde o Senhor tem proposto. Nós haveremos de chegar na presença do Senhor e nós haveremos de encontrar-nos diante dele com o coração pacificado. Nós haveremos de chegar na presença do Senhor e haveremos de ouvir as palavras gloriosas do Senhor, que é o que eu creio todos nós desejamos, dizendo: vinde benditos do meu Pai e herdai o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
Para que nós venhamos alcançar esta promessa, nós temos que viver a palavra. Para que nós vivamos a palavra, nós devemos conhecer a palavra. Para que nós conheçamos a palavra, nós devemos meditar sobre a palavra. Dito isso, amados, o texto em que nós temos feito leitura nesta noite é um texto bem conhecido. E que o texto nos revela que numa dada feita, em um dado momento, quando Jesus cumpria o ministério, o propósito para o qual Deus o havia comissionado e o havia enviado a esta terra, que era anunciar as boas novas de salvação, o texto nos revela que Jesus havia feito um milagre extraordinário numa determinada região, na cidade mais precisamente de Gadara, onde ele havia libertado um homem que a Bíblia diz estava possesso de uma legião de demônios, e agora ele volta novamente para uma das cidades onde ele desenvolveu grande parte de seu ministério. Em chegando ali já havia uma multidão muito grande de pessoas que estava no aguardo de Jesus, estava esperando ele chegar. Quando ele chega, vem ao seu encontro um determinado homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, um homem de grande destaque no meio social daquele tempo, por se tratar de um líder religioso, um líder do judaísmo. E a Bíblia diz que este homem vem ao encontro de Jesus, se prostra diante de Jesus e faz para Jesus uma petição. Ele diz: olha, Senhor, a minha filha está enferma à beira da morte. Eu rogo-lhe que o Senhor venha, impõe as mãos sobre ela para que ela recupere a saúde, para que ela torne a viver. A Bíblia diz então que Jesus se dispõe a ir com aquele homem. E a Bíblia diz que à medida em que eles vão caminhando, no meio da multidão, de forma não explícita, uma mulher vem entre a multidão e toca nas orlas da veste de Jesus. Quando isto acontece, Jesus para no meio daquela multidão. E Jesus começa a olhar de um lado para o outro. E os seus discípulos, vendo isso, perguntam: o que aconteceu, mestre? Jesus disse: eu quero saber quem me tocou. E a Bíblia diz que os discípulos não compreenderam o que Jesus disse. Porque eles disseram: olha, mestre, a multidão toda que te cerca está te apertando, está te comprimindo. Tem muita gente que tem tocado em ti. Jesus disse: não, alguém tocou em mim de uma forma diferente, porque eu senti que a este toque saiu de mim poder, saiu de mim virtude. Esta mulher que havia tocado em Jesus, ela percebeu que ao tocar em Jesus, ela foi curada do seu flagelo, do seu mal. A Bíblia diz então que pela insistência de Jesus, ela se apresenta e declara a Jesus toda a verdade, a sua situação. Jesus então vira para esta mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste teu mal. É um texto muito bonito, irmãos, e é uma história muito conhecida. E quando nós olhamos para essa história e buscamos compreender aquilo que Deus deseja nos revelar através desse texto, nós podemos pensar em muitas coisas, dentre as quais, primeiro, olhando para a vida desta mulher. Percebam que o texto não dá um nome para esta mulher. O texto tão somente diz que havia uma certa mulher, uma mulher comum daquele tempo, uma mulher dentre uma multidão de mulheres que habitavam naquela região. E esta mulher, ela se diferenciava das outras, não porque ela fosse especial em algum nível, não porque ela se sobressaísse em algum dos seus feitos, não porque ela tivesse algum privilégio, mas ela se sobressaía, se tornou notória nesse texto, porque ela trazia consigo uma enfermidade. Ela era uma mulher doente, uma mulher que havia 12 anos estava padecendo uma hemorragia constante, uma mulher que vinha há muito tempo lutando contra uma doença, uma enfermidade que havia cometido a sua vida. Percebam alguns detalhes, irmãos, para que nós venhamos compreender a grandeza do sofrimento desta mulher e a dificuldade que há tanto tempo ela já atravessava. O texto diz que ela já estava nessa condição havia 12 anos. E o texto nos afirma que ela já havia gastado tudo o que ela tinha.
tudo o que ela possuía, todo o seu dinheiro, todos os seus haveres. Ela havia gastado tudo em função da medicina, na expectativa, na busca de alguma forma ver-se livre daquele mal que a acometia. Agora, esta mulher é uma mulher que não tem mais condições financeiras para absolutamente nada. É uma mulher que está pobre. Está pobre numa sociedade onde ela não é vista com bons olhos. Porque todas as mulheres que tinham uma enfermidade sobre a sua vida, particularmente um fluxo de sangue como essa mulher tinha, elas eram consideradas pela lei como sendo pessoas imundas. Elas não poderiam conviver juntamente com outras pessoas. Elas tinham que viver retirada, viver num local à parte. E quando nós olhamos para o texto de Levítico, o texto vai nos dizer o seguinte: também a mulher, quando tiver o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa sobre a que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Percebam, irmãos, que para além desta mulher estar já padecendo com uma enfermidade que a acometer em algum momento de sua vida, o que o texto de Levítico nos mostra é que ela tinha que viver apartada da sociedade. Para além de estar padecendo com uma enfermidade, para além de haver gastado tudo o que possuía em função da medicina, sem nada lhe aproveitar, diz o texto, esta mulher agora também se vê apartada do convívio social. Ela era uma mulher excluída da sociedade. E isso não se deu em um período curto de tempo. Isso se deu, a Bíblia diz, ao longo de 12 anos. Você imagine a condição psicológica daquela mulher. Uma pessoa que não pode participar do convívio social junto com seus demais familiares. Uma pessoa que não pode ir ao templo adorar a Deus, porque ela era considerada imunda. E as pessoas que assim viviam eram postas num local distante da cidade. Uma pessoa que agora se vê pobre, se vê sem condições financeiras para absolutamente nada, porque tudo o que ela possuía, ela gastou em função da medicina. Uma mulher que há muito vinha sofrendo, uma mulher que há muito vinha padecendo, uma mulher para quem a vida até então não havia lhe apresentado absolutamente nada de bom. Porque percebam alguns detalhes, irmãos. Primeiro, o texto não diz que essa mulher tinha um marido. O texto diz que ela gastou tudo o que ela possuía em função da medicina, e isso ao longo de 12 anos, o que nos leva a crer que logo que esta mulher foi reconhecida na sociedade como sendo mulher, que os irmãos bem sabem que para o povo judeu, a partir dos 12 anos de idade, a jovem já era considerada mulher. Ela já poderia até se casar a partir dos 12 anos de idade. O que o texto nos informa é que esta mulher é solteira. A partir disto, o que nós podemos pensar é que desde sempre, desde o momento em que ela iniciou o seu ciclo natural de todas as mulheres, ela se via naquela condição. Uma mulher que está sozinha praticamente a vida toda. Uma mulher que nunca pôde constituir uma família. E se tivesse constituído, talvez fosse pior ainda, porque ela teria que viver separada do seu marido. Uma mulher que não teve filhos. Uma mulher que não tinha descendência. Uma mulher que talvez por herança tinha alguma condição financeira, mas que ao longo desses anos, tudo foi dizimado em função da expectativa da cura, da expectativa de ver-se sarada daquele mal que lhe afligia. Agora, esta mulher não tem mais condições para absolutamente nada. Eu acredito que num dado momento,
essa mulher deve ter chegado para os médicos e deve ter dito: olha, doutor, a situação é a seguinte, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais como pagar as consultas, eu não tenho mais como seguir o tratamento que o senhor tem me recomendado. E talvez o médico tenha chegado para essa mulher e dito: olha, então vou te dizer a verdade, a tua situação, o teu caso, a tua enfermidade não tem cura para a medicina, o teu caso é insolúvel, somente um milagre para a tua vida, somente algum agir da parte de Deus para a tua vida, porque nós não podemos fazer absolutamente nada por ti. Imagine agora uma mulher vivendo reclusa, pobre, sem condições para absolutamente coisa alguma, sem poder ter contato com a sociedade, sem poder participar da sua religião, sem ter um convívio com outros que vivenciavam a mesma religião dela. Essa mulher, para além, irmãos, de estar fisicamente abatida em função da enfermidade, ela deveria estar com o seu psicológico completamente destruído, irmãos. Ela deveria ser uma mulher profundamente entristecida, uma pessoa realmente desesperançada. Agora, irmãos, o texto nos afirma que em algum momento esta mulher ouviu falar de Jesus, que em algum momento ela ouviu dizer que por aquela região havia um homem que fazia milagres. Ela ouviu dizer que por aquela localidade existia um homem que estava abrindo os olhos dos cegos, que por aquela localidade havia um homem que estava ressuscitando mortos, que por aquela localidade havia um homem que estava expulsando demônios, e que esse homem havia chegado naquela cidade, e que esse homem agora estava próximo. Só que para que ela pudesse chegar até Jesus, não era muito fácil, porque como ela vivia essa situação e ela era considerada pela sociedade como sendo uma pessoa imunda, o texto nos diz que ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia entrar no meio da multidão de forma visível, porque ela não poderia encostar em ninguém. As pessoas que eram nesse tempo consideradas imundas, se elas propositalmente tocassem em alguém, elas eram apedrejadas até a morte. Agora, esta mulher percebe que Jesus está na cidade, mas como é que vou fazer agora para tocar em Jesus? Ela deve ter pensado, porque Jesus está cercado de uma multidão, eu não tenho como chegar até Ele, eu não tenho como ir ao encontro dEle, eu não tenho como pedir que Ele venha orar por mim, eu não posso tocar nele, porque se alguém ver eu tocar nele, eu serei apedrejada. Percebam que a situação dela era bem complicada, irmãos, mas esta mulher tinha uma esperança, ela acalentou no seu coração uma confiança. Percebam que o pensamento dela registrado na Bíblia era o seguinte: ninguém precisa ver nada, não precisa acontecer absolutamente nada visível, se eu chegar até Ele, e se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Ela tinha confiança, ela tinha convicção, ela tinha fé, que a única coisa que ela precisava era chegar até onde Jesus estava. Só que para que ela chegasse, irmãos, existiam algumas barreiras a serem transpostas. A primeira delas, como eu vos disse, era a questão da religião. Ela não poderia tocar em Jesus. E ela era uma pessoa judia, ela era uma pessoa que vivia debaixo dos preceitos estabelecidos pela lei judaica. Ela era uma pessoa que ela seguia os costumes e as leis que regiam a religião do seu povo. Só que agora, para que ela alcançasse o milagre, ela teria que ir contra aqueles princípios religiosos que ela aprendeu desde sempre. Para que ela pudesse tocar em Jesus, ela teria que ir contra aquilo que um dia ensinaram para ela como sendo a verdadeira religião. O primeiro conflito que essa mulher atravessou foi a nível religioso. Para que ela pudesse de fato e de verdade tocar em Jesus e se ver livre daquele mal que a afligia, ela teria que romper com a sua religião. Ela teria que romper com todo e qualquer vínculo religioso que de alguma forma a mantivesse cativa. Ela teria que deixar de lado toda a sua crença.
Ela teria que deixar de lado tudo aquilo que ela acreditava ser verdade e que dizia respeito à sua relação para com Deus estabelecida através dos princípios da lei judaica. Para que ela pudesse tocar em Jesus, ela tinha que deixar isso tudo de lado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ela teve coragem. Ela deu o primeiro passo. Ela se dispôs a isso. Quando nós pensamos nisso, irmãos, e comparamos ou de alguma forma buscamos estabelecer um paralelo entre a vida desta mulher e a situação de muitos no tempo presente, nós percebemos que no tempo presente muitas pessoas, a despeito de não viverem exatamente as circunstâncias daquela mulher, dadas as particularidades que ela vivia, muitas pessoas vivem de forma semelhante. Muitas pessoas não conseguem alcançar Jesus. Muitas pessoas, por mais que vivenciem situações difíceis na vida, muitas pessoas, por mais que a vida lhes seja difícil, a vida lhes seja complicada, por mais que estejam atravessando situações de tribulações na vida, muitos não conseguem tocar em Jesus, porque elas estão aprisionadas à sua religião. Elas estão aprisionadas a uma religião que elas receberam por herança paterna. Elas estão aprisionadas a uma religião que elas sempre vivenciaram. Muitos não conseguem vir até Jesus, porque quando se lhes propõe isto, o que eles dizem é: não, mas eu não posso, eu nasci católico, vou morrer católico. Eu disse: não, eu nasci na Umbanda, eu sou umbandista. Não, isso aí não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A gente ouve isso de muita gente. Pessoas que não conseguem romper com vínculos religiosos, que não têm o poder de mudar as suas vidas. Porque a despeito de esta mulher ser uma mulher religiosa, a verdade é que ela está vivenciando um drama há 12 anos. E que a religião que ela possuía não tinha o poder de curá-la efetivamente. A única solução era tocar em Jesus. Mas ela decidiu por fazer a coisa certa. A Bíblia diz que ela decidiu romper com os vínculos religiosos. Ela decidiu deixar as crenças religiosas de lado. Ela decidiu tocar em Jesus. Quando ela decidiu isso, ela pensou: bom, só vou tocar nas suas vestes. Eu não vou chegar diante de todo mundo, porque se eles me reconhecerem, eu serei apedrejada antes de chegar em Jesus. Então ela bolou um plano. Ela foi por trás de Jesus, diz o texto, por entre a multidão. Ela foi possivelmente de cabeça baixa para não ser reconhecida, por entre a multidão, e foi por trás e tocou nas vestes de Jesus. Agora percebam outro enfrentamento que esta mulher teve. Ela era uma mulher que estava há 12 anos enferma com um fluxo de sangue, com uma hemorragia. A situação dela a nível físico não era privilegiada, uma vez que há tanto tempo ela estava enferma, certamente sua saúde já estava bem debilitada. Ela era uma mulher fraca fisicamente. E a Bíblia diz que havia uma multidão ao entorno de Jesus. Alguns estudiosos estimam que aonde Jesus estava e que se aglomerava uma grande multidão ao redor dele, chegava a um número de 30 mil pessoas. Você imagine como esta mulher, uma mulher doente, uma mulher enferma, uma mulher fraca, conseguiria fazer para romper no meio daquela multidão. Ela tinha que atravessar aquela grande multidão que apertava, que espremia Jesus, para conseguir chegar até onde Jesus estava. Entre ela, entre o milagre que ela buscava, entre o alvo dela, que era a pessoa de Jesus, havia uma grande multidão de pessoas. Pessoas que não estavam nem um pouquinho dispostas a ceder lugar para ela. Pessoas que não estavam nem um pouquinho interessadas na sua situação. Quando nós pensamos nisso, irmãos, o que nós percebemos é que muitas vezes, entre nós e o nosso milagre, existe também uma grande multidão de pessoas. Não nos mesmos moldes, não da mesma forma. Não alguém se colocando entre nós e a pessoa de Jesus, porque isso é impossível nos dias de hoje. Mas pessoas que não cooperam para que o milagre aconteça na nossa vida. Pessoas que muitas vezes não só não têm uma palavra de ânimo, como têm uma palavra de desânimo. Pessoas que dizem: desiste disso. Pessoas que dizem: se o milagre não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Pessoas que dizem: não perde teu tempo querendo tocar em Jesus. Pessoas que dizem: não perde teu tempo indo na igreja.
Pessoas que dizem isso é tudo bobagem, isso é tudo mentira. Pessoas que dizem milagre para ti, mas a tua enfermidade não tem cura. Era a situação desta mulher. É impossível acontecer alguma coisa na tua vida. Pessoas que muitas vezes se colocam como uma barreira entre nós e o nosso milagre. Pessoas que muitas vezes se colocam como uma barreira entre nós que desejamos alguma coisa de Deus e aquilo que nós podemos alcançar tocando a pessoa de Jesus. Muitas vezes, muitas pessoas param na multidão. Pessoas que não vão em frente. Não vão em frente porque quando chegam na multidão elas param. Porque elas não perseveram. Porque elas não continuam. Porque elas não insistem. Certamente para aquela mulher não foi nada fácil, irmãos. Certamente para aquela mulher alcançar o milagre dela, chegar até Jesus, ela deve ter feito muito esforço. Ela deve ter demorado um bom tempo para conseguir romper aquela multidão e chegar até Jesus. Mas ela desejava de todo o coração alcançar o milagre. Quando ela chegou até Jesus, o texto diz que ela fez o que ela havia planejado. Ela simplesmente tocou na orla da veste de Jesus. O curioso é que quando isso acontece, Jesus percebeu. Jesus para, diz o texto. E quando Jesus para, certamente ela também parou. Porque talvez ela tenha pensado o seguinte: Jesus me descobriu. Certamente ela pensou o seguinte: agora o mestre vai virar para mim e vai dizer: como é que tu me toca, mulher? Se tu é uma mulher imunda e a lei não permite isto. Como é que tu faz uma coisa dessas? Certamente se Jesus agora me descobre diante de todos, eu serei apedrejada no meio dessa multidão. A Bíblia diz que Jesus para e começa a olhar e diz: alguém me tocou. E os discípulos olham para Jesus, creio que com um olhar de incredulidade, e dizem: mestre, tu deve estar brincando. A multidão toda te aperta, te oprime, e tu pergunta quem é que te tocou? Muita gente te tocou. Só que percebam o que Jesus disse, irmãos. Jesus disse: alguém tocou em mim de uma forma diferente. Alguém tocou em mim de uma forma especial, porque eu senti que de mim saiu virtude. Esta pessoa que me tocou de uma forma diferente, ela conseguiu extrair alguma coisa de mim. Ela conseguiu receber alguma coisa de mim. Quando nós pensamos nessa multidão, para que a gente se compare, ou compare isto ao tempo presente, apertar, espremer, é quando você entra num elevador. Acredito que todo mundo já deve ter entrado num elevador que está cheio, e aí você diz: dá licença, entra, e você está ali na beirinha da porta, e a porta fecha e você está lá dentro espremido. Você não conhece essas pessoas são estranhas para você, mas você está tocando nelas, porque você está ali espremido no meio delas. Estas eram as pessoas que seguiam Jesus. Mas aquela mulher, ela tocou em Jesus de forma diferente. E o que o texto no grego nos deixa entender, o texto original, é que este toque que ela deu em Jesus é como o toque de uma mãe no seu filho. É um toque com carinho, é um toque com amor. Não é o mesmo toque de alguém sendo espremido no elevador. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que automaticamente, naquele mesmo instante, aquela mulher foi curada. Quando nós estamos dispostos a tocar em Jesus, quando nós estamos dispostos a deixar de lado os nossos conceitos ou preconceitos religiosos, quando nós entendemos que para que nós venhamos alcançar o milagre que nós desejamos, a bênção que nós desejamos, nós temos que romper entre a multidão. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos deixar abater por aqueles que tentam nos desanimar. E quando nós tocamos em Jesus pela fé, nós alcançamos o milagre. Essa é a experiência que esta mulher teve. Jesus, a Bíblia diz que depois que ele insistiu, a mulher, vendo que não podia mais se ocultar ou se esconder, ela chegou diante dele trêmula, diz a Bíblia, consciente de que nela se havia operado o milagre, e declarou para Jesus toda a verdade. Ela deve ter dito: olha, mestre, a situação é a seguinte, eu sou uma mulher enferma, eu sou uma mulher que há 12 anos está enferma, eu sou uma mulher que nunca tive a experiência de ter uma família,
Eu sou uma mulher que eu nunca tive a experiência de conviver no meio social, porque faz 12 anos que eu vivo reclusa. Eu sou uma mulher que despendeu tudo que tinha em função da medicina. Eu sou uma mulher pobre. Eu sou uma mulher que há 12 anos não entro no templo, porque as pessoas, quando olham para mim, elas me julgam. Eu sou uma mulher que não posso conviver no meio social. Eu sou uma mulher que um dia soube que o Senhor viria a esta cidade. Eu sou uma mulher que um dia assentou no coração de Jesus o desejo de tocar no Senhor. E eu pensei, Jesus, se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu serei curada. E eu criei coragem, Jesus. E eu investi no meio desta multidão. E eu vim. Não foi fácil, mas eu vim, eu persisti, eu continuei. E eu consegui tocar, Senhor, na orla da sua veste. E quando eu toquei, eu senti, Jesus, um milagre aconteceu na minha vida. Eu não sei como é que ela sentiu isso, irmãos, porque o que ela tinha era uma hemorragia. Eu não sei como é que ela percebeu, mas a Bíblia diz que no mesmo instante ela percebeu que o milagre havia acontecido, que ela tinha alcançado a bênção, que tinha valido a pena o esforço, que tinha valido a pena tudo aquilo que ela havia enfrentado para alcançar o milagre dela. Quando ela declara isso tudo para Jesus, na esperança ou na expectativa da compreensão de Jesus, ou quem sabe, a Bíblia diz trêmula, quem sabe receosa de que Jesus a repreendesse, por ela ser uma pessoa imunda. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste teu mal. Glória a Deus. Se nós desejamos, irmãos, um milagre para nossas vidas, nós podemos seguir os passos dessa mulher. Quando nós seguimos os passos desta mulher, quando nós priorizamos, de fato, alcançarmos a pessoa de Jesus, independente de circunstâncias e situações, independente daqueles que nos cercam, independente da multidão que está à nossa volta, independente das impossibilidades a nível humano, quando nós priorizamos alcançar Jesus, o milagre sempre vai acontecer na nossa vida. Então, se você precisa do milagre, toque em Jesus pela fé como esta mulher. Amém? Vamos estar de pé, irmãos. Bendito seja o Senhor. Eu queria orar com os irmãos por um instante. Glória a Deus. E eu queria que você apresentasse ao Senhor a sua oração, tendo em vista o agir de Deus na sua vida. Creia, se você tocar em Jesus, o milagre pode acontecer. Não sei qual a necessidade, não sei qual o desejo. Certamente nenhum de nós vivencia a mesma situação daquela mulher. Mas independente do que seja a situação, eu tenho a certeza que se nós, pela fé, fizermos o que aquela mulher fez, tocarmos em Jesus hoje mesmo, neste momento mesmo, nós vamos receber o milagre na nossa vida.